Boa noite, Tapetininga. Tudo bem? Hoje é a primeira live do ano e vocês... Cadê o meu convidado? Eu mudei a apresentação. Nós vamos receber hoje o Dr. Fábio Coelho, professor de Direito Constitucional e de Processo Civil no deixa eu pegar aqui, IIES, aqui em Itapê. E desde 1996 que ele dá aula. Bem-vindo, Dr. Fábio Coelho. Se apresente. Oi, Cris. Prazer. Para mim é uma grande honra. Tudo bem, graças a Deus. Muita honra em tê-lo aqui no meu nos canal. Ouve ver aí. Para mim também é uma grande honra. É sempre bom a gente bater papo, né? Sempre muito importante. Eu vivo disso, da conversa. Como é que foi o ano de 2022? Foi bom? No frigir dos ovos, como é que foi para você? Em tese, acaba sendo bom porque, assim, estamos todos vivos. Então, vindo de um rescaldo de um vírus que, né, matou muita gente, e até hoje ainda mata, eu estou achando que sobrevivemos, isso é muito importante. Né? Já parece que 2020 foi ontem, né? Foi uma coisa muito rápido, né? Muito rápido. Foi um ano tenso em várias áreas, bons em outras, e na minha área especificamente foi um ano de mudança. A advocacia mudou vertiginosamente. Hoje em dia nós temos 100% do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo digitalizado. Você consegue acompanhar o seu processo pelo smartphone. Antigamente você tinha que ir ao fórum todo dia para ver processo, hoje não precisa mais disso. Mas por que a gente tem a impressão, a gente já está entrando nos assuntos aqui, moçada, mas por que a gente tem a impressão que mesmo com a tecnologia as coisas são atravancadas, parece que não rola? Porque tudo que se diz respeito a processo atende a uma burocracia, a um rito procedimental, a uma forma de proceder. Então você tem prazo de uma parte, prazo da outra, o juiz dá prazo para outra coisa, tem que esperar um tempo para fazer uma audiência, porque o juiz tem uma lista de outras audiências anteriores, a gente chama isso de pauta. Então, assim, essa burocracia que é do rito do processo é que ainda é a mesma. Hoje em dia eu atendo algum, cliente meu, uma única vez, faço tudo pelo celular, ele me manda o documento, eu digitalizo, baixo ele, envio pelo processo, sem precisar ver o cliente. Quer ver um caso raro? Que eu vou até falar para você que é importante para quem nos vê. Eu fiz uma revisão de alimentos em Porto Alegre, o rapaz mora no Paraguai, eu aqui, a ex-mulher lá, foi feito tudo daqui. Caraca. Ele me pagou por Pix. Eu não vejo ele há 4 anos. Olha que coisa. Manda o documento, assina, bate uma foto, devolve para mim, eu digitalizo, mando o processo. Pode fazer tudo isso pelo computador, pelo WhatsApp, celular, né? Pelo WhatsApp. Manda o documento pelo Zap, você já assina e... Antes, Cris, a gente ficava no escritório. Não precisa nem reconhecer firma mais? Não, muito tempo já não precisa mais reconhecimento de firma em procuração. Para processo. Antes, nós estávamos nos escritórios trabalhando e enquanto chegava o cliente, você hoje atendia. Hoje não, o cara, sexta-feira à noite, manda mensagem: doutor, eu vi o meu processo, ele está com calma na casa, sábado e domingo, doutor, eu vi o processo, o senhor não pode responder o que é isso, já aconteceu tal coisa. E daí você responde ou você então, só quando é urgente? Porque senão é o tempo WhatsApp, inteiro. Né? Sim, o meu é comercial. Então eu tenho inclusive horário em que eu atendo. Quando são coisas emergenciais, eu já até estabeleço antes. Olha, se precisar de alguma coisa no sábado, domingo, você me avisa. Mas via de regra, 9 da manhã, 6 da tarde, depois do aula à noite. Não tem condição de ficar, né? Não dá. E depois também eu penso assim, porque se por trás da tecnologia não houver um ser humano proativo, que não procrastine, que tenha respeito pelo seu cliente e pelos prazos, a coisa não flui, mas de jeito nenhum, não é isso? Quando eu perco, eu não perco o meu processo, eu perco o seu processo. A minha responsabilidade é 10 vezes maior. Eu não estou perdendo o meu direito. Eu falo em seu nome, então eu perco o seu direito. O que é muito grave, muito sério. Quando eu dou aula, eu falo isso para
os jovens advogados que serão jovens advogados, por favor, preste muita atenção. Quando alguém te passa uma procuração, ele está passando a vida dele ali dentro. Ele está passando a liberdade dele, ele está passando a propriedade dele, ele está passando a possibilidade de ver ou não um filho dele. Ou seja, tudo o que ele espera de mais importante de ser recepcionado pelo advogado, ele está passando numa folhinha para você. Então você tem que ter a consciência da responsabilidade sua, como advogado, de que você não perde o que é seu, você perde o que é do outro, que é mais grave ainda. Uma outra coisa que eu percebo no direito é que eu não consigo entender o advogadez. Eu não consigo entender. E o meu irmão é advogado. E eu perguntei, vivo perguntando para ele, por que vocês, advogados e juízes, vocês são tão dados a uma formalidade excessiva, uma linguagem que ninguém entende. Esse dia eu estava assistindo uma matéria na TV, não lembro em qual canal, que o advogado, eram dois advogados, eles estavam dizendo o seguinte, que está tendo uma tendência de falar... Simplificar o juridiquês. O juridiquês, o advogadez, porque o próprio cliente, ele não entende o que vocês falam. Eu perguntei para o meu irmão, você consegue explicar de forma simples, de forma que o seu cliente consiga entender? Principalmente aquele mais simples, né? Que não, eu acho complicadíssimo. Eu faço o possível para ser o mais didático, eu acho que pelo fato de eu dar aula, eu até consigo, porque eu sinto que aonde eu estou e com quem eu converso, falo, não, ficou mais fácil entender. Agora, tenta falar com o médico, então. O médico também é tão complicado quanto. Porque ele também fala de coisas que estão dentro do nosso corpo que você não sabe nem o que ele está falando. Veja quando ele fala do sal de uma medicação. Ah, porque essa medicação ela tem tal coisa que serve para tal função. Só o doutor não entende nada, mas é para tomar? É. E quantas horas? Me fala que eu tomo. Eu não quero, né? Mas eles têm isso. Eu acho, agora, sem a gente ainda entrar no mérito das nossas coisas aqui, eu acho apaixonante essa área exatamente porque ela é assim. Eu não consigo ir ao castelo de Buckingham sem um ritual. Perfeito. Isso é muito claro. Eu não consigo ir numa missa sem um ritual da missa. É impossível isso acontecer. Eu não consigo ir a um culto, seja ele qual for, sem um ritual. A vida nossa é feita de ritual. Então, quando você tem... E eu só descobri, meu filho mais velho morava em Londres, hoje ele mora em Porto. Quando ele estava em Londres, eu fui visitá-lo e não quis ir no Palácio de Buckingham, nada, eu queria ir na corte, para saber como é que é. Eu sou apaixonado por isso. Claro. E lá eu descobri por que nos filmes você vê a toquinha branca. Sabe por quê? Eu imagino, mas eu prefiro... O que você imagina? Eu imagino que é para mostrar um conhecimento, que vem lá de trás e que não pode ser rompido. É mais ou menos isso? Aquelas togas, aquelas becas, né? Os filhos não toga, a gente usa beca, mas é minha roupa. O conceito é o mesmo. Chama-se veste talar, né? A gente coloca isso aqui também, a hora que você vai fazer júri, você põe. Por que eles põem a peruquinha, que é uma questão europeia? Sim. Sou apaixonado por como eles encaram o direito. Principalmente a Grã-Bretanha e a Inglaterra. É um negócio... É uma coisa espetacular. Só para você ter uma pequena ideia, Cris. O nosso direito, ele é positivado, ou seja, ele é escrito. Você tem código. Lá eles não têm isso. Costume, né? Lá é consuetudinária, de costume. A Constituição nossa ao todo, entre texto da Constituição e ato das disposições constitucionais, tem 500 artigos. A deles tem 7. Ganhou da americana, que tem 13. 13 mais 7 emendas. E por que tem tão pouca coisa? Porque eles sabem viver em sociedade. Eles não precisam de muita regra. Mesmo agora, mesmo nesses tempos tão globalistas que tudo está sendo empurrado ou aceito, ou está tudo muito misturado. Mesmo assim, eles conseguem. Absurdamente. E as pessoas que, por exemplo, o estrangeiro, como é que ele consegue? Como é que ele se adequa a isso? Eu posso advogar lá
posso, desde que eu passo por vários exames da língua e de conhecimento jurídico, eu posso, inclusive, advogar lá. Só que é complicado, não é qualquer um que pode fazer isso. Ou seja, todos podem, desde que se qualifiquem para tanto. Vamos lá. Porque da peruquinha, você foi nessa linha. Quem tem cabelo branco é o quê? Sábio. Em tese, idoso. Idoso e sábio. Idoso tem experiência de vida, tem conhecimento de vida. Então eu me visto de experiência de vida para, qualificado juridicamente, com sabedoria, discutir um processo. Não é ritual isso? É ritual e é lindo, é maravilhoso. Eu só descobri isso lá. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sabia que era muito basicamente pelos costumes, Sim. porque é tudo muito conservador, né? Maravilhoso. Eles têm as ideias conservadoras no sentido de, não como a gente conhece hoje, mas aquele conservador de manter aquilo que Deus... também pode trazer esse conhecimento para cá, mas de trazer para a atualidade, esse tipo de coisa não pode mudar. Cris, só para você ter uma ideia, lá, se um prefeito ou um representante de uma unidade administrativa local, ele pode desobedecer uma ordem de um juiz, desde que ele faça isso para a coletividade. Olha que impressionante. A coletividade é mais importante. Lá, mesmo sendo uma monarquia, a coletividade define o que precisa. Tanto que o primeiro-ministro é sempre da Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, que fica na parte de cima, ela não discute, ela só olha. Que são os filhos de conde, barão, marquês, duque, Verdade, que vem de 600 anos atrás, são filhos, netos e tal, eles são os lordes. Os lordes, né, recebem áreas de terra que já eram dos vários antepassados e tal, e vivem disso. Eles não discutem, eles ficam lá em cima. Eles olham de cima para baixo. Quem está discutindo o que o povo faz e o que precisa... Mas por que a presença deles é importante? Porque eles referendam a monarquia ali dentro. Eles representam a monarquia ali dentro. Mesmo ela não apitando nada? Não apita nada, mas é fundamental. Sem ela, acabou. Então tem que ter as câmaras... Posso dizer uma coisa para você? Ela é tão necessária para o Reino Unido que se não tiver mais monarquia, eles vão gastar 5 ou 6 vezes mais por ano com ela. Porque ela é dona de todos os espaços onde estão os órgãos públicos. Olha que coisa. Ou seja, quanto que vai pagar para essa gente que é dona daquele lugar? Quanto é que você vai pagar de aluguel para quem é dono do prédio onde fica o STF deles? E hoje eles não pagam nada. Não pagam nada. Então, assim, é muito engraçado isso lá. Segundo o que eu soube lá, que me contaram, e eu andei, né, falando com as pessoas, 60% é apaixonado pela realeza, 20% não dá nem bola e 20% é contra. 20% tanto faz. E 20% é contra. Mas tem 60% deles que era pela rainha Elizabeth. Porque eles vêm de um histórico de guerra onde a família inteirinha dela fugiu e ela ficou. E ela ficou, porque era apaixonada por carros, ela ficou dirigindo os caminhões de gente doente de guerra, ferido de guerra. Verdade. Então ela transportava a gente. Quer dizer, que rei faz isso? Não faz. O pai dela sumiu, pai, mãe, irmã, todo mundo foi embora. E o Charles, eu acho que ele tem essa meio que... Ele me passa que ele vai seguir os ritos dela. Tem que seguir, porque ali é uma questão de Estado. Não tem modernidade, isso que eu quero dizer. Que o Não. Charles não vai... Não. Primeiro que já tem um aspecto mais conservador mesmo, né? Nem dá para ter. E nem dá para Nem mudar. dá para ter, porque eles são diferentes. Eles enxergam a coisa de um outro jeito. É o pêndulo necessário. Sim, tá? isso que eu ia falar agora. Então você tem o povo representado pela Câmara dos Comuns, dos conservadores e dos trabalhistas, e você tem os lordes que representam, em tese, a realeza. Então ele tem esse sistema. Nos Estados Unidos chama de check and balance. Isso. Você tem aquele sistema de check and balance. Que na nossa Constituição também tem. Mas tem... Não temos o que eles têm, porque na cultura nossa é diferente. É diferente.
E o nosso direito vem de Roma, né? Nós temos várias influências, do anglo-saxão, do romano, do alemão, do francês. Então nós temos várias interferências. Nosso é meio que uma colcha, a gente foi pegando... Você acha que é possível, em algum momento, a gente ter o nosso direito? Vamos supor assim, que com toda essa miscelânea que você está dizendo, em algum momento a gente pode ter um direito traduzido para o nosso povo, vamos dizer assim, ou não? Uma coisa interessante, Cris, que eu vou começar a dar aula agora, daqui a alguns dias, para a turma que está entrando. Faço com eles o que eu vou fazer aqui agora para quem está ouvindo a gente. Muitos anos atrás, 1796 parece, teve um cara chamado Barão de Montesquieu, que fez um livro chamado Espírito das Leis. E lá ele estabeleceu que a sociedade deveria estar viva. Um cafezinho. Pode pôr que está delicioso, eu vou tomar mais. A sociedade civilmente organizada, ela se fundamenta em três grandes pilares: legislativo, executivo e judiciário. Perfeito. E isso foi aceito na maioria do mundo ocidental. No oriental não, mas no ocidental sim. Então, dos regimes, é o que já alguém falou, é o menos pior. E nós temos quem faz as leis que nos representam, que a gente vota a cada 4 anos. Nós temos quem pega essas leis e põe elas em prática. Nós temos aqueles que julgam a lei e a prática da lei. Então, veja como é fácil de entender. É fácil de entender, eles tudo de acordo com a Constituição. Com a Constituição Federal, que ela é o maior foco de princípios que nós temos no Brasil. Quer ver? Um caso prático, às vezes, ajuda a gente a entender. Eu estou guiando o carro. Então, eu tenho um código de trânsito brasileiro. Ele é do Brasil inteiro, o mesmo código. Tá? O que as prefeituras fazem é estabelecer mão de rua, sinal, lombada, essas coisas todas. Tá? Mas o código de trânsito é brasileiro. Assim como o Código Eleitoral, assim como o Código Civil, assim como o Código Penal. A gente chama isso de Código de Conduta. Então, o Código de Trânsito ele é brasileiro, levado no país inteiro. Tá? Se eu estou guiando o meu carro, você está guiando o seu, eu bato no seu carro, o erro é meu, eu pego o que foi feito pelo Legislativo, chamado de Código de Trânsito, vejo a sinalização que foi feita pelo Executivo. Se eu desrespeitei ela, você vai entrar com uma ação contra mim, quem julga é o Judiciário. Então, o Judiciário julga o conflito entre a lei e a prática da lei. Montesquieu, lá atrás, fez exatamente isso. Nós, como sociedade organizada, nos fundamentamos num legislativo que nós votamos de 4 em 4 anos, para que ele nos represente e diga a regra de convivência nossa. A mudança dela, ou não. O executivo sanciona, pega aquilo e põe em prática. Se tiver choque, quem julga é o Judiciário. Então, a regra básica é essa. Nós já temos o nosso direito. Óbvio que quem nasce depois, nós somos muito jovens ainda, Cris. Nós temos só 523 anos. Não temos nada perto de país que tem 1000 anos, mais de 2, 3, 4 mil anos, né? Então, esses povos foram a fonte onde a gente foi beber. E nosso direito foi beber em várias fontes. Porque ele entendeu que ali tinham regras que podiam se adequar ao que a gente tem como sociedade. E aí nós vamos fazendo lei para nos adaptar mais ainda, cada vez mais. O grande mal nosso é que nós somos, você já ouviu falar, um povo beligerante, que quer guerra, tá? Nós somos legiferantes. A gente faz lei o tempo inteiro. A gente acha que muita lei vai dar certo. Não. Aí você tem aquela historinha que quem está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando. Tem lei que pega e lei que não pega. Não existe. Lei é para funcionar. Lei é para respeitar. Posso discutir a lei, mas primeiro eu cumpro a lei, depois eu vou discutir a lei. Tá? Nós somos um povo legiferante que faz lei o tempo inteiro, portaria, norma, regra, blá, blá, blá. Tudo isso a gente chama de ordenamento jurídico brasileiro. Desde uma norma de um condomínio, desde uma norma de uma faculdade, desde uma norma de uma escola, está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então nós somos um povo legiferante que faz lei sem parar, achando que todo mundo vai acompanhar. Não vai acompanhar.
Nos últimos anos, nós temos uma sociedade que veio mudando. E gradativamente ela veio se politizando mais, para o lado bom ou ruim. Cada um escolhe o seu. Deixa eu interromper você um pouquinho para perguntar para você se você está gostando. Eu te peço para mandar comentários, curta o canal, compartilhe com seus amigos e inimigos e comente mesmo. Faça a sua pergunta que depois o Dr. Fábio ele responde. E eu acho que, como você falou no começo, essa introdução que a gente deu vai ser muito interessante para a gente discutir o que está muito em voga, né? A gente vai falar, e depois você pode até tecer as suas ponderações e etc., mas eu gostaria de entender, quando eu falei que eu ia conversar com você e bater um papo com um professor de Direito Constitucional, muitas dúvidas sobre o que está acontecendo nos últimos dias nesse princípio de governo. E como que nós chegamos até aqui? Pegando o gancho que você disse, que nos últimos anos mudou, eu quero crer que nos últimos 4 ou um pouco mais para trás? Mais para trás um pouco. Antes do termo, mas eu queria que você falasse... Isso, acho que até fundamentasse o que está acontecendo hoje, explicasse para a gente, aí eu vou passar as perguntas e as dúvidas que foram passadas, que também são minhas, mas que trouxesse esse ponto histórico para a gente poder começar e entender essa insegurança jurídica, se é que eu posso chamar assim. Tranquilo. Bora lá. Então vamos lá. A gente falou de Constituição Federal. Sim. Eu falo isso em sala de aula para qualquer aluno quando está começando o curso. A Constituição Federal é lei? Não, não é, nunca foi e nunca vai ser. Ela está muito acima de qualquer legislação. Tanto assim é que no artigo 59 e 60, ela diz como é que uma lei é feita. Se eu falo como é que uma lei é feita, eu estou acima dela. Sim. Isso é básico, é fácil entender isso. A Constituição é o maior livro de princípios que nós temos da sociedade, do Estado democrático. Está todo mundo falando isso agora. Estado democrático de direito. O que é Estado democrático de direito? Nós temos a consciência de que nós votamos em quem faz a legislação, a regra de convivência social nossa, nós aceitamos essa regra porque foi feita por quem nos representa, por voto, e essas normas, essas regras, essas leis foram feitas sem ferir a Constituição, que é o princípio mais importante. Toda democracia é um Estado democrático de direito? Via de regra, sim. Porque a impressão que eu tenho é que a gente fala o tempo inteiro de Estado democrático de direito, mas a gente não fala de democracia. Parece que é uma coisa meio diferente, a impressão. Não é. Porque veja o seguinte, é um Estado que democraticamente é fundamentado no direito. Então, Estado democrático de direito. Estado é povo, território, língua, costumes e leis. Democrático, o que é democracia? É governo da maioria, só que com respeito às desigualdades, a isonomia. Eu trato os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual entre si, respeitando as desigualdades, certo? Isso é isonomia. Então, quando eu tenho um país que democraticamente opta por um sistema, por uma regra, por seja o que for, e isso está baseado na Constituição e no direito, eu estou sob a égide de um Estado democrático de direito. A gente tem a Inglaterra, que tem 7 artigos, os Estados Unidos que tem 13 e acho que mais ou menos o mesmo tanto de emendas, isso, né? São algumas emendas. E nós temos 500, um calhamaço desse tamanho. Fora emenda que nós temos mais. Pois é, e o quanto esse tipo de coisa dificulta a nossa vida? Muito. Muito porque, e aí quem mexe nessa área sabe o que eu estou falando. É aquilo que você falou, um ponto-chave, insegurança jurídica. Tá. Quem julga é o judiciário.
Perfeito. Dentro dele você tem juízes. Os juízes no Brasil são técnicos. Eles vêm de um concurso público de provas e títulos. Ou de primeira base, né? Ou do Isso. da base. Isso. A não ser. E mesmo nos tribunais, você tem juízes de carreira. E lá em cima você tem os de carreira e os indicados. Os indicados respeitam a regra constitucional. Mas por que nós temos no STF, a gente está fugindo um pouquinho, Tá. mas só para entender o conceito, por que nós temos no STF indicados que não são juízes? Então, Porque essa acontece regra isso? existe desde que a Constituição, isso há mais de 100 anos. Não é esquisito? É e não é. É e não é? E vou dizer, assim, o que eu acho que não é. Eu acho fundamental que nas cortes superiores e na Suprema Corte você tenha uma oxigenação necessária. Se eu for por técnico na área, se eu for por só juízes de carreira, eu vou pegar um cara que, desde os 25 anos de idade, está dentro da magistratura com todos os vícios e hábitos dela, tá? E aí aqui vai uma crítica, não generalizando, graças a Deus, tenho muitos amigos que são juízes, a gente formou junto e tal, mas graças a Deus é a minoria que não é tão esforçada. Pensa você, desde as 8 horas da manhã até as 6, você ser chamada de excelência por todo mundo te puxar o saco, durante 30 anos sem parar. Você acha que o seu ego vai ficar do mesmo jeito que é quando você estava lá embaixo? Não. Óbvio que não. Você acha que se eu tratar essa pessoa como excelência o tempo todo, eu não vou estar interferindo em que ela se enxergue acima de qualquer outro? Sim. Em tese, pode acontecer. Por sorte, é a minoria, a maioria. Aqui também nós estamos muito bem, graças a Deus, nós estamos no paraíso. Graças a Deus. Mas tem muita gente que é assim. Ou seja, a gente chama de juizite, é a inflamação do cargo. O cara fica inflamado, ele se sente diferenciado, porque ele é um juiz. Existe ainda carteirada? Os funcionários, claro, os funcionários são pagos por nós. E se pelam de medo deles, alguns aqui da Piringa, eu fui funcionário do fórum aqui, antes de ser. E a turma chamava, Deus chamou você. Como Deus? Que isso, Deus chamou? Eu escutei várias vezes isso no fórum. Quando era aqui embaixo, fora, em 1987, depois que nós fomos lá para cima. Mas, assim, eles são endeusados pelos funcionários que têm medo porque o juiz é o juiz, tá? Volto a dizer, graças a Deus, aqui da Piringa nós estamos no céu. Mas tem muitos lugares que são assim. Você lembra daquele desembargador em Santos, da máscara que o guarda fez? Sim. Pois é, isso é juizite. Isso é carteirada que você disse agora há pouco. Ou seja, por que nas cortes superiores e na Suprema Corte seria interessante ter gente de vários vieses jurídicos? Então você pega gente do Ministério Público, você pega gente da advocacia e você pega gente do judiciário mesmo. Então você tem o Luiz Fux, que é juiz de carreira, a Rosa Weber, o Marco Aurélio Melo, também era juiz. Você tem o outro ministro, lá tinha o Marco Aurélio de Melo e o de Tatuí aqui. É o... Também é Melo. É Melo também. José Celso de Melo. Isso. Celso de Melo. Do Ministério Público. E aí você pega advogado que vem com uma visão que eles não têm. Eu, sendo advogado, eu escuto o que a pessoa vai falar para mim. Você não pode conversar com um juiz aqui da Piringa. Eu tenho que conversar. Agora, eu tenho que escutar você e ser o intermediário do seu direito para ele. Ou seja, eu escuto as agruras que a Cris passa. O juiz não ouve. Mas ele ouve tecnicamente. Eu não estou falando que é ruim isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Cris. É muito importante a oxigenação nas cortes superiores. O que eu não posso é politizar as cortes. Aí é que é o problema. Só que é por isso, então,
que a gente dizem que cada cabeça de um juiz é de um jeito. Mas por que é de um jeito? Porque se a Constituição é uma só? Então, ele tem o juízo do livre convencimento, ou juízo da livre convicção. Mas, obrigatoriamente, pela Constituição, ele tem que fundamentar o que ele fala. Sim. Com base na Constituição e nas leis. E eu tenho direito de recorrer daquilo. Então, o check and balance está perfeito. Você tem uma Constituição que dá princípios, você tem uma lei que diz como é que esses princípios estão aplicados num caso particular, você tem um magistrado que julga aquilo fundamentando, ou seja, dizendo, julgo aqui por causa disso. E você tem uma parte insatisfeita falando, eu quero recorrer, porque eu não estou de acordo. Aonde foi que aconteceu, começou a ruptura? Quando se aparelhou as cortes superiores. Por quê? Porque aí é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, Cris, você é presidente, abre uma vaga no Supremo, você me indica, você acha que eu não vou ficar devendo um favor para você? A minha vida muda da noite para o dia. O cargo é vitalício, ninguém me tira, eu tenho um staff de funcionários à minha disposição, ganho muito bem, tenho tudo oficialmente pago. Você acha que eu vou virar as costas para você? Você acha que quando vier um caso seu, eu não vou olhar com outros olhos, Cris? Não deveria, mas é o que a gente chama de suspeição ou impedimento. Mas então deveria ser indicado pelo presidente? O nosso método é uma indicação do executivo sabatinado pelo legislativo. Acontece que o executivo tem a caneta e o cheque na mão. O legislativo é o BIS, está sempre, né? Estou pedindo porque eu preciso me eleger, então eu preciso que o senhor mande para mim uma obra lá na minha cidade. Então, olha, eu estou indicando uma pessoa tal. Tá bom então, tudo bem. E isso é do ser humano, política é do ser humano. Desde que você acorda, você faz isso aqui dentro da sua casa. Sim. O tempo todo. Politizar é estar vivendo em sociedade. Então, quando a gente acorda, a gente já faz política com esposo, mulher, namorada, filho. Você está fazendo política de convencimento daquilo que você quer. Às vezes você abre mão de uma coisa ou outra e tal. Você acha que numa hora H lá, para a gente dizer como é que é mesmo, no frigir dos ovos, eu não estou falando na lei. Sim. O texto legal é um. O que acontece na prática, quem está perto de legislativo e de executivo, e eu posso falar para você que, diante da minha especialização, há 26 anos eu dou consultoria para a Prefeitura e Câmara Municipal. Então eu sei bem como é que funciona a parte de baixo, a parte de dentro, o bastidor. A gente ir já no campo nacional, para a gente entender como que você traz isso para cá. Então, você se começou a aparelhar, esse aparelhamento, essa coisa que você falou, existe desde sempre. Mas quando, a partir da Casa Lava Jato, a partir de 2013... da Lava Jato, eu acho. No governo Dilma ainda, então. Não, isso. O governo... Acho que primeiro o governo Lula já começou. Do primeiro? Isso. Por quê? Porque houve indicações. Eu não estou falando que é culpa dele, eu não estou nem entrando de mérito. Mas quando que uma pessoa do povo, quando que um mecânico, nada contra, não é nenhum demérito, quando que um dono de um bar, de uma padaria, vai discutir nome de ministro do STF? Só agora que você vê isso. Antes você não sabia nem quem era. Antes só sabia quem era nós que éramos da área e que tínhamos que ler os votos deles para poder pôr dentro do meu processo. Então, mas a partir da Lava Jato, especificamente, aí a coisa explodiu. O que a gente teve, sobretudo a partir de 2012, 2013, o advento mais forte da internet. Divisor de águas, as duas coisas. Foi um divisor de águas, porque eu lembro que em 2013 o povo começou a ir à rua por conta de 20 centavos lá em São Paulo. Isso. E não foi nem o movimento conservador, eu acho que foi... Tinha os backblocks que estavam influenciando mas foi mais de esquerda do que nem o
o conservadorismo Não, estava incipiente, não existia. Mas ali começou o divisor de águas, porque era ainda muito o Facebook, o Zap Zap estava começando a ser mais presente. E YouTube não era tão forte. Não era, não tinha tanto Instagram, não tinha nada disso. Era só Facebook. E basicamente, e a partir daí, a população, é isso, né? Posso falar uma coisa para você que eu falo em aula isso? Por que nós ficamos assim tão apaixonados por isso? Que a gente fala o tempo todo disso. Por quê? A gente sempre escutou a mídia, seja ela qual for, só mostrando as falcatruas que tinham com o nosso dinheiro. Sim. Porque deputado, porque senador, porque governador, porque prefeito, porque todos roubavam, virava voz única, todo mundo dá ladrão, aquela coisa toda. Desde as músicas de 1980. Isso. Lembra? Titãs, tal, aquela turma toda. Então, isso, Legião Urbana, isso da década de 80, falamos em 4 décadas atrás. Gente falando de que era o que a gente escutava. Era o que a gente escutava. Que país é esse, lembra? Que país é esse? O Fetizinho a Elba. Isso, Heriberto. Silvio foi lá falar. Então, agora o raciocínio é o seguinte. Nós vínhamos de um costume cansado de ser roubados. Perfeito. Aí vem uma operação Lava Jato, que boa ou má, ruim ou não, ela foi um divisor de águas. Por quê? Porque nós vimos o judiciário das instâncias inferiores funcionando. Porque estava prendendo governador, senador, deputado, que nós nunca vimos isso acontecer. Empreiteiros milionários. Nós nunca vimos isso acontecer. Gente milionária que nunca foi presa, sendo presa aí, fazendo delação, entregando, fazendo colaborações. E entregando e devolvendo milhões. Se eu estou devolvendo dinheiro é porque eu tive culpa, não é? Com certeza. Óbvio que eu não vou devolver uma coisa que é minha. Se você não deve, você não vai devolver nada. Exatamente. Aí você vê isso, você fala assim, puxa vida, o sistema está funcionando, o Estado democrático de direito está funcionando para o povo. Porque hoje não tem mais manto. Hoje todo mundo paga por tudo aquilo que fizer. Porque antigamente não era assim. Você tinha uma casta blindada. Os grandes políticos, os milionários, pagavam grandes advogados, excelentes advogados, que têm todo aquele meio para poder ir recorrendo. E isso sempre foi assim. Agora, quando você vê funcionar, você vê um juiz que abre uma operação dessa, você vê o Ministério Público vindo contra, você vê isso funcionando. O judiciário de baixo, de primeira instância funcionando e de instância superior confirmando e aumentando pena, e gente presa, você fala, meu Deus, estou começando a ter orgulho de ser aí, brasileiro. A Suprema Corte, nesse período, começou a ter as suas sessões televisionadas. Sim. Então aí, nesse período, até então a gente não conhecia ninguém. Então, em 2015, 2016, se eu não me engano, começou a Corte Suprema também começou a aumentar esse ego que você está falando. Vou falar para o senhor que eu falei. Porque começou, de uma certa forma, politizar esse pessoal. Então, a gente teve certo ou não? A gente teve há uns 5 anos atrás um jantar em Tatuí com o Celso de Mello. Ele é de lá, estava lá e nós fomos jantar junto com ele. Fábio Arruda estava junto e tal. E no momento eu questionei ele. Falei, ministro, o senhor não acha que com o advento da TV Justiça, os julgamentos ficaram mais longos? Ele falou, não, a gente já teve casos lá de 12, 13 horas de voto. Eu falei, mas era como são hoje? Ele falou que era. Ele falou, sim, era e tal. Eu, particularmente, quando lia os votos antigos, de 20 anos atrás, os votos tinham 10, 12 páginas. Os votos dele tinham 120 folhas. Era quase um livro inteiro. Era um livro inteiro. Virou cada voto era um livro. Né? Por quê? Eu vou lembrar para quem está ouvindo a gente,
Assistam um filme chamado O Advogado do Diabo. Assisti umas 3, 4 vezes. Última cena do filme, quando ele está como repórter e fala pro Keanu Reeves se ele pode entrevistá-lo. E ele fala sim, ele pisca e fala assim, a vaidade é o meu pecado preferido. É a última cena, é a mais forte de todo o filme. É a última cena, quer dizer, a vaidade humana... É o que faz com que o ser humano faça o que ele faz. Exato. A exposição pública ficou maior. Hoje em dia você sabe quem é o cara, quem é a esposa dele, aonde ele reside, aonde ele mora. Por quê? Porque ele não mede esforços para se expor. Porque ele adora a exposição. Quando que eu imaginei ver na minha vida ministro do STF fazendo live com o influenciador Felipe Neto? Não, imagina o ministro dançando em palco. Mas nem juiz aqui da Piranga não faz isso. Chame um juiz para vir aqui, não vem. Porque ele pode julgar, vai que cai um caso seu nele. Ele vai falar, Cris, eu não posso, porque vai que cai algum caso seu. Vão achar que porque eu vim aqui eu vou ajudar você. É por isso que eu falo para você, o judiciário de instâncias inferiores é espetacular. Então, vou dizer o seguinte, está se perdendo os rituais, os ritos. Por causa da politização. E ela traz o quê? Uma insegurança jurídica. Porque a Lava Jato chegou no STF inúmeras, dezenas de vezes. E ninguém falou que o Sérgio Moro era suspeito. Aí chegou o caso do Lula. Aí ele é suspeito. Antes ele não, o Sérgio Moro dá certo. Ou seja... Não, mas não é isso. Me corrija se estiver errado. Tudo bem, vamos dizer que ele era suspeito. Mas essa insegurança jurídica foi basicamente porque a segunda instância foi interpretada, reinterpretada, ora pode ser preso, depois não pode ser preso, e é aí, nesse momento, que o CPF é escolhido. Então foi escolhido esse CPF para mudar de novo, pela segunda ou terceira vez, a segunda instância, a prisão, que até então foi o que levou o Lula preso, de uma hora para outra foi interpretado de uma forma diferente. Mas veja isso como não é seguro. Então, só que veja como essa insegurança jurídica brasileira, ela cria peculiaridades, Cris. Veja você, quando você viu um réu com mandado de prisão se esconder num sindicato, beber, comer pizza e dizer quando vai se entregar. Se fosse um cara no morro, já tinha sido morto. Só aqui que a gente vê isso. Perfeito. Ele se aquartelou num sindicato, ficou comendo pizza, bebendo pinga, fez um discurso bêbado que todo mundo sabe, até a Gleice faz assim do cheiro de pinga dele, fala do morto, o que a família do morto quer? Ela quer um morto, que tem culpa é um morto. Falam uns absurdos que fica ininteligível, não sei como é que tem gente que entende o que ele fala. E aí ele escolhe que horas ele vai preso. Uhum. Raciocina se eu for preso aqui, se for ter uma ordem de prisão para com ele, se eu vou poder escolher a hora que eu vou preso. Não, primeiro eu vou conversar com meu filho lá, eu vou jantar com meu filho, tomar um negócio, tomar um vinho, pode vir. Não existe, só aqui que aconteceu isso. Mas isso aconteceu, Cris, para quem escuta a gente, é o seguinte, o que é jurisprudência? Jurisprudência é o entendimento reiterado dos tribunais. Uhum. Quando eles pegam um caso de um jeito, um caso A, e entendem várias vezes na mesma linha, aquilo cria uma jurisprudência. Tá? A jurisprudência do STF entendia que condenação em segunda instância não se discute mais o direito, já está sedimentado. Na primeira e na segunda instância. O que se discute é a penalidade só. Perfeito. O STF já vinha dizendo isso há muito tempo. Aí chegou um CPF esquisito lá, específico. Exato. Aí mudou o entendimento de um ministro, do Gilmar Mendes, que antes havia dito que o maior rombo da história foi feito pelo PT, que tinha bilhões e isso daria para ele 20 eleições. Perfeito. O que um ministro do STF está dizendo? A eleição é comprada, porque eles têm a possibilidade de ter 20 eleições, ou seja, pagando você tem eleição, é isso? Isso ele Isso está no próprio YouTube, é só olhar. Tá?
Ele está dizendo que o maior rombo da história, e daí ele muda o voto dele e de 6-5 para continuar preso, fica 6-5 para livrar. Aí ele foi solto. E aí a gente está começando a chegar nos 4 anos do governo Bolsonaro, que aparentemente não, a politização da população, tanto de direita quanto de esquerda, mas principalmente da direita, que parece que foi um vulcão, puf, é esse sentimento mesmo ou não? Essa Cris, impressão? eu vou falar para você o que eu conversei com o Fábio Arruda uma vez na TV. O que eu quis dizer lá? E alguns acho que não estavam entendendo do direito, agora eu tenho a chance de poder explicar. Não a pessoa do Bolsonaro, mas o fenômeno bolsonarismo. Sim. Ele capitaneou, ele captou, ele cooptou um sentimento da maioria da população de ufanismo que estava esquecido. Você acha que isso vai acabar? Duvido. Acho que por muitos anos ela vai continuar. Nós só tínhamos orgulho da bandeira no esporte. Sim. A cada 4 anos na Copa. A cada 2 anos não sei o quê. Ayrton Senna. A gente só tinha isso com poucas pessoas no esporte. Nós nunca tivemos isso na área política. Ele soube pegar isso e trouxe isso para uma discussão de país. Por que hoje dá a impressão que dá que isso é errado? Por que dá a impressão que hoje que essa voz, que essa coisa tem que ser emudecida? Então, eu até trouxe para você Ou aqui, a impressão? Porque assim, a isso a gente nota um risco do establishment. O sistema é muito forte. E ele faz de tudo para não acabar. Uhum. Ele luta para se manter. E o que é o sistema? É toda essa estrutura governamental que jamais vai pensar contra ela mesma, ela não corta na própria carne. Então, raciocínio o seguinte: quando as pessoas vão para a rua em manifestações que devem ser respeitadas, desde que respeitem a lei. Desde pacificamente. Se eu for para a rua, não interessa na frente de onde eu vou ficar. Desde que eu não impeça o trânsito, desde que eu não agrida, desde que eu não quebre nada, está na Constituição o meu direito à livre manifestação. Eu dou aula com o livro do Alexandre de Moraes. Verdade. É uma pena que o que ele faz não é o que ele escreve. Mas ele já fez um dia, né? Isso. Mas ele deixa muito claro isso. Que nós temos regra contra a liberdade de expressão. Se eu te ofender na honra, você pode me processar civil e criminalmente. Raciocina você o seguinte: se as pessoas fossem ter um judiciário rápido nas discussões contra a honra, não precisaria de superpoder para um ministro só. Perfeito. Certo? Então você percebe o seguinte: o que esse establishment faz? Ele se corporifica. Uhum. E ele se recrudesce, ele se fortalece. Quem é que pode me fortalecer? O cara que está batendo de frente, o cara que está xingando, que está mostrando as minhas falhas, ou o outro cara que vai passar um pano. É por isso, então, que a Carmen Lúcia disse assim... nesse caso pode. Ditadura não, mas como é pouquinho, só uns dias... Nesse caso pode. Nesse caso pode. Isso foi a maior grosseria feita contra a Constituição que eu vi nos últimos tempos. Foi... Assim, olha, eu sou totalmente contra, sim, mas nesse caso aqui pode. Porque é por pouco tempo. Mas então, eu posso dar um tiro só terça-feira à noite. Depois eu não posso dar tiro. Ou seja, se eu dou um tiro na testa de um ser humano, na terça-feira à noite eu posso dar um tiro, depois eu não posso mais. Aí agora a gente já, de uma certa forma, você falou do establishment, e é real essa condição mesmo. Aí o Lula foi eleito, o Bolsonaro. Qual a razão pro Bolsonaro, na sua interpretação legal, se é que há uma interpretação legal, para esse silêncio? Então, pós-eleição. Então, estava com medo ou... Eu acho que é tudo junto. Eu não tenho contato. É só elucubração, porque a gente não tem nada de concreto. Eu penso assim. O sistema é muito forte e se fortalece cada vez mais. Se você for contra mim e eu faço parte do sistema, vou tirar e vou deixar alguém
seja do meu lado. Tá. Então, você me dá ajuda, tu dá ajuda, a gente fica junto, forte. Uhum. Desde que você entenda que eu luto contra isso durante 4 anos, saio, passeio, ando por todo quanto é lugar, mostro as suas falhas. Depois você usa isso do seu lado como sistema contra mim e ganha uma eleição sendo que não podia andar na rua. E eu não podia andar na rua de gente perto de mim. Você não podia sair na rua porque tinha fezes jogadas em cima de você. Jogaram fezes em cima deles. Uhum. Enquanto que eu, se eu saísse na rua, não tinha espaço para dar um passo. De gente, sabe, chamando de mito. Eu acho errado isso. Ninguém é mito de ninguém. Eu sou contra isso. Cheira um pouco, parece idolatria, né? Isso, eu sou contra essa idolatria, Cris. Mas acho que ele soube, por isso que eu falei, o fenômeno bolsonarismo, não a pessoa dele. Sim. Porque ele sempre foi um deputado do baixo clero e folclórico até um certo ponto. Né? Nunca você diria que você votaria nele, nunca. Mas ele, quando ele falou contra a Maria do Rosário, deram espaço para ele aparecer. A esquerda fez ele aparecer. Ele não aparecia antes. Ele sempre falava sozinho. Estava vazio e ele falando lá. Quando ele apareceu, porque a esquerda foi contra ele, o mimimi, aquela coisa toda, apareceu mais o Bolsonaro. Aí ele começou a ter nome. Aí ele capitaneou essa sensação de brasilidade que a gente não tem há muito tempo e fez com que isso fosse forte. Agora, raciocina você o seguinte, como o establishment é muito forte. Volto a dizer aqui, você é contra ficar na frente do delegado do quartel? Não sou contra. Desde que não atrapalhe, desde que não deprede, desde que não ofenda, bato palma para a manifestação popular. Por que eu não fui? Falei isso para vários amigos que estavam lá e que fazem parte disso. Porque como eu dou aula de constitucional, eu não achava que a intervenção era o mais correto. Porque legalmente, na minha opinião, ela não é válida para esse fim que eles queriam. Tá? Agora, volto a dizer, nós temos um péssimo hábito político brasileiro. Mais café? Pode pôr mais um pouquinho só. Que tem ainda. Será que tem ainda? Tá gostando? Eu tô amando, porque é uma aula de direito dito de forma mais... Tenta ser mais simples. É isso. Raciocina o seguinte, Cris. A manifestação é a maior expressão de cidadania que você pode ter. É se manifestar. É você dizer aquilo que pensa, sem ofender, com respeito, mas se manifestar é personalidade. O que o establishment quer? Uma turba, uma massa para poder manipular. Então, quanto mais burro você for, quanto menos informado você for, ou quanto mais informado você for de um lado só que eu quero, você vai estar o tempo todo batendo palma para mim e o sistema vai ser absolutista, porque só eu vou estar por dentro. Só eu posso dizer o que é certo. Aí, você pega, e aí foi o que eu falei para essa turma de vários amigos aí. Eu não vou por causa disso. Que eu dou aula disso e sei que não está correto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, juridicamente eu não acho que seja essa a forma mais certa. Mas bato palma, aplaudo e acho que vocês têm que ficar mesmo como manifestação popular, não como pedindo A, B ou C. Isso é o de menos, tá? Mas acho que deve se manifestar, porque isso é do ser humano e está na nossa Constituição. Tem que ser respeitado desde que eu não interfira no direito do outro, seja qual for. Mas isso já era para ter sido feito lá atrás. Essa recrudescência, esse endurecimento que está sendo feito hoje com as manifestações, nunca foi feito quando o MST veio para Itapetininga arrebentar o laboratório aqui. Ninguém falou nada. Bateram palma. Uma parte só bateu palma. Pois é, mas essa parte que bate palma hoje está no poder. Essa parte que bate palma é a nossa esquerda de Itapetininga, que achava que estava certo. Hoje você chama o Boulos para ele falar sobre invasão, e ele é contra a invasão. O cara que nasceu nesse meio, que não faz parte dele, porque o pai dele é milionário, mas ele está nesse meio. Ele falando que vai tirar no braço se o cara não for fizer corpo mole. Isso não é incitação. Não é, porque para eles não é. Mas se fosse alguém do outro lado, é. Já estão tentando impedir posse de deputado eleito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Isso posto,
a gente tem um deputado que está pedindo prisão do Bolsonaro, já pediu destituir o Ibanez. Isso. E o secretário, que antes era foi ministro do Bolsonaro, que é o Stone, ele está chegando e vai ser preso. Eu li hoje, assisti sobre, acho que você também, falar que ele fez uma minuta, foi encontrado na casa dele, uma minuta. Mas ninguém sabe se é assinado ou não. Explica isso que você disse para mim. Então, raciocínio é o seguinte, Cris. Eu não estou na minha casa. E pode a Polícia Federal entrar na minha casa? Pode entrar desde que ela tenha ordem judicial. Mas se não tem ninguém em casa? Então, mas ela pode invadir, claro, desde que ela seja fundamentada numa ordem judicial. Ela pode arrebentar a porta? Pode arrebentar. O oficial de justiça pode fazer isso, pedir reforço desde que seja para que ele cumpra uma ordem. Isso está na lei há muitos anos. Tá? Desde que seja para finalidade do cumprimento de uma ordem judicial. Eu não estou na minha casa. Estava lá fechada faz 10 dias a casa. A polícia entra e aí aparece num determinado órgão de imprensa que acharam lá uma minuta, um resumo de um possível golpe. Não sei, eu não sei, mas se não tiver a assinatura e não for feito a comprovação de que aquilo não pode ter sido plantado, não pode. Veja o seguinte, para quem está ouvindo a gente. Por que ele está sendo preso, afinal de contas? Então, porque falam que ele foi omisso. Na área criminal, você tem vários tipos de crime. E todo crime, para quem está ouvindo a gente, acho que é interessante entender isso. Todo crime tem a gente chama de iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho do crime. Ele passa da fase de cogitação, preparação e execução. Vai ser crime, afinal de contas, só na execução ou desde o começo? Não, desde que eu estou na fase de preparação para frente já é. Tá? Mas na cogitação não. Então vamos imaginar assim, eu não gosto da pessoa que está hoje, eu vou matar aquele cara, hoje eu vou matar aquele cara, vou matar. Isso não é crime. Aí eu vou lá, pego a arma, ponho bala nele e vou na frente dele. Ali eu já posso ser, ali já preso pode por ser. ameaça se você não atirar. Tentativa, ou seja o que for. Tá? Então você tem a cogitação, a preparação e a execução. Estão, pra você ter uma ideia, o cara já está sendo até mandado ser preso. Por quê? Porque no iter, nesse caminho do crime, o cometimento dele pode ser por ato ou pela omissão. Mas existe uma figura na área criminal que chama comissivo por omissão. O que é o comissivo por omissão? É a omissão proposital. E tem como provar isso no caso dele? Teria que ter processo para isso. O que uma grande parte da comunidade jurídica está reclamando do próprio Alexandre, né, desse ministro que é o super, é de que tem atitudes dele que não tem processo. O Estado democrático de direito, que a gente fala dele, só pode existir quando você for ter, como está na Constituição Federal... Não foi errado ele destituir o Ibanez do cargo? O Ibanez, eu não li, mas pode ser que tenha uma razão para recuperar a governabilidade. Não, porque assim, se a coisa está crítica e precisa de uma governabilidade, já tiveram outras intervenções. Lembre que o Michel Temer fez no Piauí. No Rio de Janeiro também. No Rio. O Sérgio Moro, quando ele entrou como ministro, por alguns meses ele continuou com uma intervenção no Piauí. Entendeu? Teve um tempo disso. Né? Porque estava fugindo preso, porque era feito com pareia lá, o cara... Mas o que eu ouvi numa matéria também na TV é que se o Lula, o presidente, decretou o estado de eleição, qual a razão para o Alexandre de Moraes ter destituído o governo se ele já não estava governando? Então, uma das críticas é exatamente essa. Antes do decreto, ele teve o afastamento. Não foi depois? Não. O afastamento, até onde o que eu li, veio até antes do próprio. Foi, olha, agora uma coisa pior, Cris.
Ninguém explica isso. É na sequência. Não era a Câmara? A Câmara agora que foi referendar o decreto. Mas não é ele que tinha que afastar agora, o governador? Então, o certo seria ele. Por quê? Porque é a intervenção da União no Estado. Isso está no 37. Está na Constituição Federal. Agora, como é que chega uma reclamação, ou seja, que meio for, no STF, cai na mão do mesmo ministro sempre, ele chama para si, a gente chama isso de avocar, ele chama para ele e já destitui a pessoa sem processo. É isso que eu falo para você. O Anderson Torres. É o excesso. Ele não tem aquele negócio que a pessoa não pode ser presa até ser provado? Pois é. Com probabilidade? Para alguns vale, para outros não. Porque raciocina você o seguinte, eu fico 530 dias preso e depois é dito que não, você até que se prove o contrário, enquanto tiver chance de você ter recurso, você ainda foi é a mudança, inocente. Mudou-se Então, como você é inocente ainda porque tem chance de recorrer, você não tem culpa, você não pode ser preso. Foi isso que aconteceu com o atual, com ele, o Lula. Ele estava condenado, preso, mas não foi considerado inocente. Então, esse ou foi considerado inocente? Não, foi, né? Não. As provas estão todas lá, tem muito dinheiro devolvido e ele vai continuar respondendo o processo. O que ele não vai ter é penalidade mais, porque ele está com acima de 70 anos e a pena cai. Pode prescrever. Pode prescrever. Não, vai prescrever um monte disso. Um monte de crime. Ele não vai ser preso mais. Porque nesse campo, no nosso mundo aqui, já está errado já faz tempo. Por que o Cabral ficou preso ilegalmente durante 6 anos? Pois é, eu até discuto isso agora. Será que foi mesmo legal? Então agora. Não é preventiva? Pois é, mas enquanto ele pode influenciar. Mas durante 6 anos. A preventiva. Estou te ela provocando, só, porque. Não, mas é importante, porque é o seguinte: ela só se justifica quando a pessoa tiver condições de interferir no processo. Por que eu luto por uma eleição? Mostro para todo mundo as falhas, os erros, o podre de todos os outros poderes. Você fala que está comigo, daqui a pouco eu perco a eleição. Você acha que eu vou aceitar isso tão rapidamente, tão facilmente? Eu não aceitaria. O cara é feito de carne e osso. Agora, qual que é a intenção? Ele tem que reconhecer. Por quê? Você já está lá, você já tomou posse, já teve a faixa. Você quer o quê? Você quer a humilhação de que ele tenha que dizer? Você já nomeou 37, olha, tem ministro, você já está trabalhando. O grande erro da esquerda é que ela não esquece o que passou. Só quando é seletivo. Então, por exemplo... Ou seja, até hoje, quando o Luiz Inácio fala, ele fala contra o Bolsonaro. Está mais do que na hora dele trabalhar. De realmente pacificar. Mostra que está errado, mas vá trabalhar. Ele só fala do outro o tempo inteiro. Às vezes dá a impressão que o palanque ainda está ali montado. E vai continuar por 4 anos, pode ter certeza disso. Aonde está a ilegalidade na prisão dessas 1000 e poucas pessoas? Então, se é que há ilegalidade, gente. Então, o que eu falo é assim, eu acho, na minha opinião, que houve um excesso. E esse excesso veio por culpa do próprio governo. Porque ele foi avisado antes. O gabinete do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, informou o ministro da Justiça 40 órgãos de que vinha vindo uma manifestação. Na sexta-feira, parece. Isso. Eles foram informados com antecedência. E simplesmente aí houve uma omissão. Será? E aí começam a falar, ninguém sabe, não está feito as teorias. Aí já começam a falar dos infiltrados, e aí você fala assim, puxa vida, se tiver mesmo infiltrado, se fizerem a prova dos infiltrados, que são contra, e estou falando na hipótese, então ninguém está aqui dizendo que aconteceu, mas se comprovar que houve infiltrados ali dentro, e se comprovar que a omissão do atual governo foi proposital para fazer o que ele quer... Mas mesmo sem infiltrado,
Vamos supor, às vezes, já seria criminoso. vamos supor assim, não foi A própria infiltrado, missão. mas se foi facilitado para que, vamos supor, não tem Ou não infiltrado, não tem nada. facilitado, Se Cris. facilitado, Nem- facilitado nem para eles invadirem, entre aspas, Nem tudo isso. Sabe o que eu estou querendo dizer? Se eu sou informado... até o ministro foi omisso. Então, sim, se eu estou sendo informado antes e é minha obrigação uma atitude, eu não fazer é crime de prevaricação. Ele vai Só que ser- essa omissão minha, ela trouxe danos. Agora, raciocina você o seguinte, Parece que os deputados vão abrir uma CPI para falar Sim, isso. fala isso. Mas eu, sinceramente, eu não acredito mais. E volto a dizer para você porque é o Não, mas é seguinte, só da mesma forma que eles fizeram muitas coisas. a grande crítica que eu pus não das pessoas se manifestarem em frente ao tiro de guerra, não tenho crítica, acho válido, acho super certo, tem que abrir a boca mesmo, tem que realmente se manifestar. Só que não adianta você só trocar o presidente. Não, mas a gente está fugindo um pouquinho. Porque Não, se voltasse a falar eu dos vou contar pra você. 1.200, Por quê? como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então, eles estão passando agora por uma audiência de custódia e está sendo feito um filtro. Quem só estava lá parado assistindo, quem subiu a rampa vai para um lado, quem estava assistindo vai Mas eles embora. podem ficar presos? Não são réus em primeira instância? Então, não tem. não tem nem processo. Não tem, nem por exemplo, processo que ver ainda. se eles têm. Se as pessoas têm ficha suja, Então, isso tudo vai capaz. ser feito agora. Por que da audiência de custódia? Exatamente para analisar. Você teve atos de execução, você praticou, você corrige, você põe em risco alguma coisa, então você fica preso. Você não fez nada ou fez menos, livra, mas eu abro uma ação Vai para ver responder o que é processo isso. de liberdade. Isso, tá? Isso é o que a regra determina agora, tá? Eu acho que houve um total excesso. Por quê? Como eles foram informados antes, eles podiam ter detectado. O gabinete de segurança aí tem toda a parte de inteligência. Mas então, se É ele. fácil entender. Mas se ele informou 48 horas antes, então houve omissão. Eu não tenho dúvida que houve. Eu não tenho a Não menor é dúvida essa que houve. impressão que dá? É total Porque impressão. se ficou só 140 policiais Total. para conter, porque até durante um tempo, pelo que eu vi na televisão, eles foram andando de boa. Aí quando chegaram lá, perceberam que alguma coisa... Vamos lá. Sim. E alguém Sim, abriu a porteira. claro. Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque eu acho o seguinte, e aí é muito narrativa, que eu odeio, mas é assim, não fizeram porque o cara que estava nos Estados Unidos que fez isso tudo, o cara que estava fora que deu dinheiro... Não é louco isso? Não é louco, é do sistema deles, é o método deles. Eu aponto no outro aquilo que eu Mas faço. eles podem prender o Bolsonaro? Eu não tenho dúvida de que ele Como é vai que ser vai preso. provar que é Eu uma não tenho pessoa dúvida. lá... Eu não tenho dúvida. Cris, se eles mudaram, se no STF eles alteraram o entendimento que eles vinham tendo há 2 anos, por causa de um CPF, você acha que para falar de um cara que falou a vida inteira contra eles... Mas como é que você vai provar que ele foi culpado de alguma coisa se não abriu a boca? Mas E a é uma única fundamentação. vez que ele abriu a boca foi para, olha, se for pacífico, eu concordo, se não for... São 11 pessoas, Não, cara. eu 6 sei, a mas 5. como é que eles vão conseguir, 6 a 5. como é que eles vão conseguir provar a omissão se o cara não falou nada? Mas pense você, sou totalmente contra a ditadura, mas hoje pode, só por 24 horas pode. Você acha que dá alguma segurança? Você acha que ele não tem medo de ser preso? Claro. Claro que tem. É quase líquido que esse cara vai ser preso, Cris. Eu tenho como certeza que esse cara vai ser preso. Tá baseado no quê? Precisa ter baseado em alguma coisa? Deveria. Desse jeito que nós estamos vivendo? Por tudo isso que nós estamos vendo da Suprema Corte. Volto a dizer mais uma vez, o judiciário das instâncias inferiores, ele é eficiente e ele trabalha efetivamente. Mas não pode falar nada. E, infelizmente, ele não é a última palavra. Então, quando você chega num último tribunal, que acima dele não tem mais nada, e ele é a última voz, e dessa última voz deixam que só uma pessoa seja a única voz. Eu até trouxe um texto, eu queria ler para você aqui, ó. Isso é bastante antigo, Cris. Eu vou mostrar para você aqui, quer ver, ó? Eu trouxe aqui exatamente para você ver aqui, ó. Eu vou ler primeiro e depois você vai saber o que eu estou falando.
os seres humanos são egoístas por natureza. Com essa natureza, tenderiam a guerrear entre si, todos contra todos. Assim, para não exterminarmos-nos uns aos outros, será necessário um contrato social que estabeleça a paz, a qual levará os homens a abdicarem da guerra contra os outros homens. Mas, egoístas que são, necessitam de um soberano que puna aqueles que não obedecem ao contrato social. Nota-se que um soberano pode ser tanto uma pessoa quanto um grupo, eleito ou não. Porém, na perspectiva, a melhor forma de governo seria a monarquia, não sendo elege uma pessoa ou por voto ou não. Sabe de quando é isso? 1651. Meu Deus. É um livro chamado O Leviatã de Thomas Hobbes. Ou seja, eu li um pouco uma pessoa diz o que é certo e o que é errado no resto do país, que não teve um voto. Já está lá. E ele é o xerife. Ele é um juiz que toca um processo sem que a parte que está sendo incriminada saiba do que está acontecendo dentro do processo. E por que a imprensa, de um modo geral, com raras exceções, a gente sabe qual, o resto porque ela deixou de lutar, pela ela sobrevive da verba pública. A crise que a grande emissora brasileira passou e passa até hoje é a maior prova disso. Veja o quanto ela recebeu de propaganda pública. O mínimo possível. E nos últimos 14 anos ela recebeu uma fortuna. Hoje ela não tem mais isso. Então qual que é o interesse? Você lembra daquele vídeo quando houve o resultado do segundo turno? Dentro de um estúdio da Rede Globo, eles dando graças a Deus. Sim. Para que isso? Por que ele torce? Porque ele sabe que eu vou ter emprego ainda, porque agora o dinheiro entra. Não é fácil entender isso. Agora, voltando naquilo que a gente falou lá atrás. O ser humano, e acho que nós, brasileiros, acreditamos até hoje num sassá no tema. A gente acredita que o homem muda tudo. É o salvador da pátria. Se você for considerar que a gente falou até agora sobre lei, e que a lei é feita por representantes do povo, que são 513 deputados, e dos 513, só 27 foram eleitos. Só 27 deles, receberam voto direto. Presta atenção, 513 deputados. Dos 513, só 27 receberam voto direto da população. Significa que a maioria não tem... A maioria, mais de 2/3. Não tem não ligação, recebeu voto. Não tem ligação eu ponho com o puxador de voto, eu ponho o puxador de voto, eu ponho o tiririca, que leva 10 junto. Você acha que esse cara que está lá, que não teve voto para estar lá, que não teria voto para estar lá, agora ele chega com 39 mil por mês, um staff de 60 cargos, carro oficial, casa paga, tudo, auxílio, não sei o quê, dinheiro... Você acha que ele vai querer dar um corte na própria carne? E ele vai querer mudar a regra? Não vai mudar. O custo Brasil é monstruoso. Raciocina que a nossa Suprema Corte tem 11 ministros. Ela tem 24 motoristas para 11. Ela tem 27 copeiros. Para quê? Para quê? Isso não sou eu que estou falando, tá na internet. Google lá e vê. Vai lá. Veja a estrutura que tem a Suprema Corte. Para que ela precisa disso tudo? Mais do que o dobro de gente para atender um deusinho. E todos servem a um Deus único, que é o cara que está falando tudo. Que hoje está incomodando gente da própria corte. Hoje tem vários lá dentro que não estão concordando. Deixa eu a gente já estamos caminhando. Perfeito, a gente vai falando, desculpa. Nossa, não. A gente vai falando, a gente vai caminhando para o final, porque
é apaixonante demais, mas a gente está indo no final. Claro. Eu queria perguntar para você, como última coisa, última questão, o que o presidente do Brasil atual deveria fazer se realmente ele tiver um espírito democrático? Então, se a intenção é pacificar, de cara ele teria que alterar o discurso de ódio. Como? Por quê? Como que ele falou na Paulista em cima do trio elétrico quando saiu o resultado? Eu vou conversar com a esquerda, eu vou conversar com o centro e com a esquerda de novo. Com a direita eu não falo. Que nós e ele, o ódio do bem, aquela história do ódio do bem, né? Hoje tem o ódio do bem e tal. Hoje tem miliciano que vale. Entendi. Hoje você tem um miliciano que anda perto com ministra e tá tudo ok. Antes o cara é miliciano, agora não anda, mas agora é diferente, é o miliciano do bem. Então agora pode. Então, se a intenção é pacificar, ele tem que pacificar mesmo. E não criar mais rusga. E não fazer a caça às bruxas. Mostra o que aconteceu, abre lá o círculo. E você acredita que o próximo congresso, diante até do que você falou, vai ser oposição ou... Para mudar, Cris, eu acho que demora. Quando se falava em ruptura institucional, e eu falei isso várias vezes, eu não acreditava que fosse mudar sem uma ruptura institucional. Nada contra a legislação. Mas se o povo não for chamado, na minha opinião, a opinião do Fábio Coelho, não estou contra a lei, não estou falando mal de ninguém. Se o povo não for chamado plebiscitariamente para escolher as regras do jogo da Constituição Federal, num plebiscito que a gente vai dizer o que a gente quer, como que a gente quer. Cris, o plebiscito ele tem que deixar muito claro sobre o que a sociedade se fundamenta. Principalmente no plebiscito você tem a possibilidade de pôr, na minha opinião, até o funcionamento dos órgãos. Porque se eu estou votando uma Constituição que diz como é que anda o Executivo, como é que anda o Legislativo, como é que anda o Judiciário, é o plebiscito que tem que dizer. Pensa o seguinte, a Constituição, nós temos uma péssima imagem, que nós servimos o órgão público. É o inverso, é ele que serve a gente. A Constituição, nada pode ser contra a Constituição. Ela é feita para quem? Tire todos os cidadãos, ela vale o quê? Não. É um papel, não vale nada. Se não for ter um povo que diga que tá bom, não vale. Nossa, olha, eu acho que preciso de mais uns 2 programas. Se eu não for preso, a gente vem. Hoje em dia dá medo de tudo. Olha, eu não fico como podcasts normais 2, 3 horas, no máximo 1 hora e pouco, a gente está, acho que é 1 hora. Já com 1h25 quase já. 1 hora e não vai fumaça. Mas então a gente precisa se despedir. Claro, claro. E eu penso assim, passou rápido. Passou rápido. É muito rápido. E a gente aprende muito. Eu gosto muito eu saio um pouco mais assim, contentinha com o direito, porque de fato, se eu fosse viver da sua profissão, eu ia morrer de fome. Mas graças a Deus que eu não sou advogada e não preciso isso. E acho que você conseguiu passar uma coisa positiva, e eu espero, gente, que vocês tenham entendido, porque a gente procurou ter uma ideia mais imparcial, né, Fábio? O máximo possível, né? O máximo possível, dentro do que é possível, né? Porque as pessoas têm posicionamento mesmo. Isso não é errado, isso não é antidemocrático. Eu não estou ofendendo ninguém, estou falando o que eu penso. Agora, só para finalizar, o povo tem que entender que esperar mudança no atual Estado, eu estou esperando ela há pelo menos 5 décadas, e não está acontecendo. Se não tiver uma mudança estrutural e cultural no Brasil, de nada adianta a gente acreditar numa pessoa só. Seja ela quem for. Seja ela quem for, de qual órgão for. A estrutura precisa ser diferente. Nós temos a Constituição. Culturalmente, basta, eu fico pensando assim, bastaria cumprir a Constituição. Se a Constituição fosse devidamente mantida e não se mudasse
o entendimento por conta de um CPF ou por conta de não sei o quê, a gente não estaria vivendo isso. Mas agora a realidade é essa, está posta. Então acho que a gente tem que pensar no país, fazer uma oposição, quem for da oposição, fazer uma oposição forte, quem for da situação, fazer ser situação. Mas os dois casos tem que pensar no povo, não? Não deveria. Até porque tudo é feito e sustentado Deveria pelo povo. ser pelo povo, para o povo e com o povo, Então, seja de direita, seja de esquerda. Até porque nós, povo, é que sustentamos toda essa estrutura. Você quer deixar, você começou a falar do recado para a população, pode falar lá para ele. Então, gente, o que eu acho que a gente precisa saber, a gente precisa entender que se a gente não se manifestar dentro da regra, dentro da Constituição, de forma democrática, de forma respeitosa, sem quebradeira, sem ofensa, todos nós devemos nos manifestar e dizer aquilo que a gente pensa. Perfeito. Agora, sem isso e sem a compreensão, nós não vamos alterar a sociedade brasileira, porque culturalmente a gente fica acreditando em WhatsApp. A gente vira rebanho. Seja Sabe por quê, rebanho Cris? de cá ou rebanho de lá. Isso. Aí o cara fala assim, não, porque eu tenho parente meu que está lá dentro agora, está vendo não sei o quê, e aí eu estou acreditando nele. Por favor, vamos nos politizar no melhor lado possível. Porque política é vida, é dia a dia, é acordar, é ir para a cama. O tempo inteiro a gente faz essa política. O tempo inteiro. O tempo todo. E política é um negócio apaixonante, né? Totalmente Eu apaixonante. acredito que o povo brasileiro acordou assim para a política e à medida que fomos mais educados e desde a base, acho que a população pode ter essa noção de discernimento. Eu acho que o Estado não pode dizer pra gente, olha, vocês são imbecis, eu tenho que dizer pra você o que é certo e o que é errado. É uma coisa que eu ia dizer no fim, assim, o que eu discordo da esquerda, não interessa quem seja, é que ela acha que o Estado ele tem que ser enorme, imenso. E o Estado trata o povo como ignorante, como burro. Então, se eu não falar o que tem que ser feito, você não vai saber. Cria uma dependência. E aí é muito normal. Eu dou um auxílio, não sei o quê, um cesta, não sei o quê, um negócio, e o cara vai estar sempre voltando. Ou seja, eu trato o ser humano como massa de manobra, o que antigamente chamava de turba ignara, é uma massa que não pensa. Porque o Estado é que tem que ser forte, o Estado que tem que ser inchado e o Estado tem que ser forte o suficiente para poder dizer para você o que você pensa. Exatamente. Por quê? Porque daí vai ter uma imprensa dizendo só uma coisa, ou várias imprensas que são pagas pelo Estado dizendo a mesma coisa, e aí todo mundo anda e dança pela música que eu toco. E aí a gente tem uma democracia de um lado só. De fachada só. Gente, eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham apreciado, que vocês possam, a informação que ele passou aqui, é o posicionamento dele, ele procurou passar a lei pra gente. E eu agradeço demais. Curtam, compartilhem. Eu vou fazer uns dropzinhos e distribuir por aí nas redes sociais para você acompanhar um pouco também. Porque é muito interessante, gente. Eu acho que vale a pena. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender, porque a gente pode perder tudo. Podem nos prender, pode colocar um esparadrapo, mas a liberdade está aqui. Isso é muito importante. E essa liberdade a gente tem que conquistar. E tem que interiorizar, né? Sim. Então eu agradeço demais e um grande abraço. Até a próxima.